Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Naquele tempo, no mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos somos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito de Jesus. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes discípulos de Emaús confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, aqui nós vimos mais uma narração, desta vez foi São Lucas, não é? Da presença do Cristo citado entre os discípulos. E olha, uma coisa que me chamou a atenção aqui: eles disseram que quando Jesus falava e explicava as Escrituras, o coração deles ardia de encantamento, de felicidade, de emoção. Certamente quem está nos ouvindo agora está sentindo a mesma coisa, porque é um texto dos mais belos de São Lucas, muito catequético. Aqui nós temos justamente as 2 mesas da celebração eucarística, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E aqui a gente tem também as situações das pessoas. Esses 2 discípulos de Emaús, eles representam a caminhada da igreja, que vai amadurecendo na sua fé.
E a igreja no mundo, ela vai sentindo os efeitos, não é, da sociedade civil. Tem dificuldade, tem problema, tem fuga, tem perseguição, tem desespero, mas também tem busca e tem esperança. Agora, o que vai nos mover é a fé. A fé na palavra, não é? Que Jesus partiu o pão, entregou, eles viram que ali era Jesus, porque esse é o gesto eucarístico. Aliás, eu queria dizer uma coisa aqui, que aconteceu há muito tempo. Eu era seminarista em Natal, e tinha Monsenhor Landim, ele era bem interessante, engraçado, foi fazer um sermão sobre a Eucaristia. Aí quando ele começou dizendo assim, porque o sacramento da Eucaristia, aliás, falar em Eucaristia, a caristia está grande, não é? Então, meus irmãos, esse evangelho de hoje está chegando na hora de uma caristia, mas é preciso que em todas as celebrações eucarísticas que nós participamos, nós procuremos reconhecer o Senhor ressuscitado e renovar o nosso compromisso. Já pensou se o Congresso Nacional, se as Assembleias Estaduais, se as câmaras municipais, já pensou se esse povo lesse as Escrituras, participasse da Eucaristia? Meus irmãos, nós tínhamos uma nação santa, um povo poderoso. E agora rezemos dizendo: ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra mereçamos chegar às alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35.